Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta manhã, uma manhã tão agradável, uma manhã especial, uma manhã pela qual Deus nos abençoou. Tivemos uma semana das atividades, uma semana de trabalho para muitos, com certeza, para outros ainda talvez não na sua totalidade, com relação também aos estudos dos filhos. Parece que nós vamos nos amoldando a esta nova forma de se viver, de estudar de uma forma EAD, conforme nós sempre ouvimos. Mas que o bom Deus te abençoe nesse dia, que é o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia pelo qual você está aí na sua casa, junto comigo, para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus, para juntos aprendermos as verdades de Cristo Jesus. Esse é o momento de você agora se adaptar, de você se achegar até nós. Eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro, que você possa estar compartilhando com seus amigos, seus irmãos, aqueles que você conhece e quer eles bem no seu coração, para que eles possam também nos acompanhar nesse momento. Divulgue esse momento do estudo da palavra do nosso bom Deus. A segunda coisa que eu peço para você é que nesse período pelo qual nós estamos estudando a palavra, que é a chamada live, que aonde você esteja aí na sua casa, talvez você já possa estar tomando um delicioso café, talvez você ainda continue repousando, não tem problema nenhum. Mas independente aonde você esteja, que você possa tirar esse momento do estudo da palavra, lembrando que nós não podemos estar presencialmente ainda. A nossa cidade já liberou a presença dos seus membros, as igrejas podem reabrir, mas nós da Igreja Presbiteriana de Ubiratã ainda estamos nos adaptando, estamos nos preparando para que em tempo hábil nós possamos reabrir e assim dar segurança a todos, aqueles que são membros da igreja, aqueles que são os nossos amigos também, para que eles se sintam seguros estando aqui conosco na casa do Senhor, tá bom? Enquanto isso, vamos estar juntos por esta plataforma aqui do Facebook e em breve, logo logo também pelo canal do YouTube. Que Deus assim então aquiete nosso coração. Lembremos que estaremos diante da presença desse Deus maravilhoso. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus. Eu sei que você tem motivos de orações, eu sei que você tem pedidos, eu não estou tendo acesso aqui à nossa plataforma do Face, mas com certeza um e outro da nossa igreja, mais próximos a mim, estarão tendo acesso e depois compartilhando conosco os pedidos de orações, para que assim possamos orar por você. Mas com certeza iremos fazer isso nesse momento. E eu quero convidar você nesse momento a aquietar o seu coração, a se colocar diante de Deus comigo em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos adorar o Teu nome, queremos Te engrandecer e dizer muito obrigado. Engrandecer porque o Senhor é poderoso, engrandecer porque o Senhor é o Rei dos Reis, engrandecer porque o Senhor é majestoso, é bondoso, engrandecê-lo, ó Deus, pela Tua majestade e pelo Teu cuidado sobre nós. Por isso, Pai, nesta manhã, uma manhã que na nossa região está frio, na nossa região o tempo abaixou a temperatura, nos sentimos às vezes inquietos por isso, mas somos gratos, ó Deus, porque tem nos dado agasalhos, tem nos dado conforto, tem nos dado alimento, tem nos dado o que precisamos para nutrir e nos manter aquecido. Mas o que nós te pedimos, ó Pai, é que o nosso coração seja aquecido pelo poder do Espírito Santo. Não permita que espiritualmente o nosso coração tenha uma frieza ou caminhe para uma frieza espiritual. Que nós não venhamos dar desculpas, ó Deus, porque não estamos juntos fisicamente, por isso a minha fé ou o meu coração, a minha vida espiritual, ela abaixou o nível. Não, Pai, não permita isso.
porque independente aonde estivermos, é o Teu Espírito que nos mantém aquecido. E eu rogo agora, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, que o Teu Espírito Santo aqueça a alma de cada um para a glória do Teu nome. Que eles compreendam que estão diante do Senhor, que eles compreendam que hoje é o dia do Senhor, o dia pelo qual o Senhor nos fez, pelo qual o Senhor fez para adorá-lo, para servi-lo, para nos dedicar um pouco mais a estarmos próximos ao Senhor. Por isso, olhe para todos, até onde chegar esse momento do estudo da palavra, que todos sejam edificados, ó Deus, espiritualmente alimentados. Olha para nós, Pai, para o nosso estudo nesta manhã. Dá a mim, ó Deus, a sabedoria, dá a mim a direção do Teu Espírito, dá a nós a capacidade, a inspiração, Pai. Mas dá também aos nossos ouvintes, ó Deus, aqueles que estarão conosco, também a inspiração para compreender as verdades de Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Eu sou o pastor Nilson e sempre estamos levando a palavra do nosso bom Deus. Talvez você esteja me vendo aqui com um cachecol. Eu quero dizer que aqui na nossa cidade, aqui no Paraná, está uma temperatura até agradável, em torno de 12 graus. Talvez aí onde você esteja nos ouvindo, talvez uma temperatura mais baixa ou talvez mais alta, não sei. Então, provavelmente, a minha voz, ou em determinados momentos, você vai ouvir um barulhinho, é justamente a voz, que com esse tempo ela vai falhando, a gente vai mudando essa temperatura que vai mexendo com todos nós, tá bom? Mas o mais importante é que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, chegue com verdade, com graça e com poder. Bom, nós estamos numa série de estudos. Eu sempre tenho dito, nós temos pregado o livro do Apocalipse, do culto vespertino, quando nós estávamos na normalidade dos cultos presenciais. Já há 3 anos nós estávamos pregando. Nós paramos devido a essa questão da pandemia, até nos adequarmos, nos ajustarmos. E aí lancei um desafio que esse mês de maio nós estaríamos estudando durante esses 5 domingos do mês de maio, relembrando, na verdade, algumas coisas sobre Apocalipse. Nós já fizemos isso, estudamos aí o Apocalipse capítulo 1, e hoje nós vamos adentrar no capítulo 2, para aqueles que já estudaram conosco, vão relembrar, para aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender conosco aqui a palavra de Deus, vão poder tirar lições fantásticas, e aí no próximo domingo nós finalizamos, que é o último domingo. Por quê? Porque a partir do mês de junho nós vamos voltar dentro de uma anormalidade, ainda que com limitações, os estudos da palavra do nosso bom Deus. E eu volto daí a pregar no domingo à noite a continuidade da série expositiva em Apocalipse. Lembro também que nós paramos no capítulo 16, ainda não finalizamos ele, mas estaremos fazendo isso então no decorrer desse restante de ano. Vamos ver se conseguimos finalizar até o capítulo final de Apocalipse, tá bom? E aí quero convidá-lo, antes que eu esqueça, hoje à noite, às 19 horas, você está conosco. Nós estamos na nossa série expositiva também sobre família. Nós pegamos o texto de 1 Samuel, capítulo 30, já fizemos 3 preleções daquele capítulo e hoje nós finalizamos o capítulo 30 sobre a família, tá bom? Então eu convido você, não só hoje, mas também quarta-feira, às 19 horas, nós teremos uma palestra também sobre família. Enfim, você é nosso convidado, nos ajude a divulgar o Evangelho, a palavra do nosso bom Deus. Muito bem, sem mais delongas, eu quero convidar você então a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou repetir para você, enquanto você abre a palavra de Deus aonde você está, a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim o texto
do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7º e último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O nosso tema do nosso estudo nesta manhã é um diagnóstico de uma igreja. Melhor, diagnóstico de uma igreja. É isso que nós vamos estudar nesta manhã, no capítulo do Apocalipse 2. Diagnóstico de uma igreja. Penso que você já ouviu falar de C.S. Lewis, um dos grandes filósofos do século XIX, escritor bíblico. Ele disse o seguinte: podemos não aceitar, podemos até não aceitar, mas Deus sabe, conhece e vê todas as coisas. Eu repito para você: podemos até não aceitar, ou talvez até não compreender, mas Deus sabe, conhece e vê todas as coisas. É isso mesmo. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele conhece tudo. Você e eu, muitas vezes, temos a mania de dizer, ou então uma justificativa de algo que está dentro do nosso coração, quando nós queremos justificar algo em dizer assim: olha, o fórum íntimo pertence a mim. Ou seja, só eu sei dos reais ou das reais intenções que estão dentro do meu coração. Deixa eu dizer algo para você. O fórum íntimo, que você tanto diz que é algo pessoal, que é algo exclusivo, só para o indivíduo, só para você, para Deus, ele conhece o seu fórum íntimo. Ou seja, ele conhece tudo sobre você. E sobre conhecer tudo, saber tudo e ver tudo, é o que o texto nos ensina nesta manhã. É justamente isso que João agora recebe a revelação de Deus. Só para você recapitular comigo, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20, nós estudamos sobre o Deus ou o Cristo que nós servimos. Quem que é Ele? Ele é um Cristo glorificado, Ele é um Cristo que tem a igreja nas suas mãos, Ele é um Cristo que dirige a história, Ele é um Cristo que sustenta cada detalhe da sua criação. Esse é o Cristo que esteve morto, mas ressuscitou, e agora Ele tem as chaves tanto do inferno como também da morte. Ou seja, é Ele que domina a autoridade, Ele é o soberano único sobre todas as coisas. É isso que João nos mostrou no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20. Agora, João, ele recebe uma revelação a escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia.
Nós já falamos em estudos anteriores que as 7 igrejas da Ásia eram os locais onde o povo de Deus se encontrava, mas que estava representando naquele contexto, como no contexto do século 21, as igrejas do Senhor Jesus. Aonde tem o seu povo, essa carta ou este livro deveria ser lido aos seus ouvintes. E não é diferente para você e para mim nesta manhã. Ou seja, esta carta, escrito à igreja em Éfeso, é para você que me ouve nesta manhã. Porque você é a igreja do Senhor Jesus. Sei que nós temos a tendência, e eu sou um desses também, penso que pastores que estarão nos ouvindo, você membro de igreja, nós nos associamos por demais a respeito do templo, e não está errado isso, queremos bem, precisamos dar uma boa manutenção, amamos esse lugar, precisamos ser zelosos, mas esse local não passa apenas do templo, algo físico. A Bíblia vai dizer que Deus agora habita em nós. Aqueles que têm a fé em Cristo Jesus se tornam agora o templo. Isso mesmo, a habitação de Deus. Se você olhar 1 Coríntios 3, Paulo falando sobre o santuário, sobre o nosso corpo, cuidarmos, termos zelo dele, não tratar de qualquer forma, ele diz assim, olha, que a partir de agora esse corpo, esse templo, esse coração, habita Cristo Jesus, e nós somos o tabernáculo de Cristo. Então, quando estamos juntos, somos uma igreja só. Estamos fora, somos igrejas individuais. Por isso, você é a igreja de Cristo aonde você está, aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu lazer, enfim, por onde você estiver, é a igreja de Cristo sendo anunciada e brilhando e levando a luz, ok? Mas o texto lido nesta manhã mostra a respeito da igreja. E o nosso tema tem a ver com um diagnóstico de uma igreja. O diagnóstico de uma igreja. O que ele nos ensina sobre o diagnóstico, tanto de uma igreja coletiva, claro, mas o diagnóstico de uma igreja individual, a minha vida. Mas antes de falar sobre isso, deixe-me dizer algumas coisas. Primeiro, a cidade Éfeso, melhor dizendo, Éfeso como cidade. O que ela era, para a gente poder formar um pano de fundo? Bom, me permita dizer que Éfeso como cidade era a principal cidade da Ásia. Ou seja, ela era um centro portuário. Ali habitava, no segundo momento, me permita dizer também, tribos, que eles chamam de tribos, grupos, ou então podemos colocar nacionalidades de pessoas que ali estavam. Os comentaristas chegam a dizer que provavelmente haviam ali 4 nacionalidades ou 4 grupos ou tribos de idiomas que ali estavam. Primeiro, os naturais de Éfeso, melhor dizendo, aqueles que ali nasceram. Segundo, os gregos, que ali também estavam, havia um grupo ali. Terceiro, os atenienses de Atenas, que ali também estavam. E provavelmente um grupo também da nacionalidade dos judeus. Então é dentro desse contexto que a igreja era formada, ou melhor, a cidade era formada. Um grande centro, a das maiores, um portuário, um comércio grande, e esses grupos estavam dentro da cidade. Agora deixe-me dizer também que é importante Éfeso como igreja. Éfeso como igreja, visto que o evangelho chegou a todas as etnias. Então provavelmente dentro da igreja de Éfeso havia uma dessas tribos ou dessas nacionalidades que se reuniam em nome de Cristo Jesus. Então, Éfeso como igreja, algumas coisas para a gente poder entender. Era também uma igreja como cidade, a igreja também era a mais importante da província da Ásia. A igreja também era uma igreja forte, uma igreja atuante, uma das principais, vamos colocar assim, dentro daquele contexto daquela época. A segunda coisa que a gente precisa entender, Éfeso como igreja, é que ela foi formada por um casal, Priscila e Aquila. É isso mesmo, Priscila
e Aquila, ou Áquila, né? Talvez alguns digam assim também, melhor, Áquila. Está lá em Atos capítulo 18. Então é a formação, é o núcleo, eles chegaram para evangelizar. Uma outra coisa importante também de Éfeso como igreja é que ali foi formada a escola de Tirano, aquela que está lá em Atos capítulo 19, onde diz que Paulo formou e ali durante 2 anos ele ensinava dia e noite sobre o evangelho. Por isso que ela se tornou então, a Éfeso como igreja, um centro de formação de líderes e de capacitação para missionários levarem o evangelho. Dado este pano de fundo, ainda me permita acrescentar que quando João escreve a sua carta à igreja a Éfeso, nesse contexto da Ásia, já haviam passado 40 anos da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, 40 anos depois da formação, quando Paulo ali evangeliza, é que João escreve esta carta orientando e dando diagnóstico da igreja. E a pergunta é: que diagnósticos é dado sobre esta igreja? Como ser uma igreja vigilante? Como detectar aquilo que é necessário mudar? Volto a dizer, na igreja coletiva, mas também na igreja individual. Espero que você esteja com a Bíblia aberta e olhando para ela algumas lições. Diagnósticos de uma igreja. O que a gente precisa ter? No primeiro momento, reconheça seu Deus. Isso é importante. Reconhecer quem é o Deus da igreja. Se você olhar o versículo 1, ele vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ele vai dizer assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. O que ele está nos ensinando aqui é que nós precisamos reconhecer quem é o Deus a quem nós servimos. Ele está mostrando que Deus, Cristo, conhece o nosso coração. É Ele que conhece a individualidade de cada um, mas é Ele que conhece também a coletividade da igreja. Você sabe que eu e você não conhecemos o coração. Nós apenas imaginamos e vivemos aquilo e cremos nas ações das pessoas. Agora, Cristo não. Cristo Ele conhece. Por isso que Ele está dizendo que nós precisamos conhecer quem é esse Deus, o Deus que nós servimos. E aqui eu vejo 2 coisas interessantes. Primeiro, Cristo, olha só, hein? Veja bem, Cristo tem a igreja em suas mãos. É o que o versículo diz, quando ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas. Você deve lembrar que estas 7 estrelas representam uma figura de linguagem mostrando a igreja, mostrando talvez os seus membros ou talvez a sua liderança, mas independente disso é a igreja. E quem tem a igreja nas suas mãos é Cristo. Isso me faz lembrar que durante esse período de pandemia, nós pastores, muitas vezes nos inquietamos, sim, porque parece não, nos foge o controle do domínio e do cuidado da igreja. Em muitos lugares não se pode visitar, em muitos lugares não se pode cuidar pessoalmente, e aí a gente se sente desesperado: como está minha ovelha, como que está isso? Você deve se preocupar sim, você que é liderança, você que é um homem de Deus, um evangelista, um missionário, um pastor, até mesmo um líder de igreja, ou você que coordena um determinado grupo, você tem que se preocupar. Mas você jamais pode esquecer que o cuidado supremo não é nosso. O cuidado supremo é de Cristo. A igreja é dele. A igreja não é sua, a igreja não é minha. A igreja é de Cristo Jesus. Por isso ele dizer que conservas o que tem. Porque na mão direita ele tem as 7 estrelas. Então é ele que cuida da sua igreja. Mas também ele diz algo interessante: o Deus que nós conhecemos, ou conhecer o Deus que nós servimos, Cristo não tem só a igreja, mas ele também anda no meio da igreja. Ele não só cuida, ele não só dá aquilo que é necessário, mas ele está
no meio da sua igreja. Olha o que ele diz no versículo 2 ainda, ou melhor, no versículo 1, na parte final, quando ele diz assim, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é que anda no meio da igreja? Quem é que visita a sua igreja? Ou seja, o andar significa que ele está fazendo uma inspeção, ou ele é o dono da igreja, ele está olhando a sua igreja. Não é isso que acontece? Talvez você que me ouve nesta manhã, talvez você é proprietário, talvez você tenha uma empresa, uma microempresa, talvez você tenha sobre você pessoas que você precisa cuidar no trabalho, isso, aquilo, e por diversas vezes você esteve, me permita mostrar a expressão, você esteve de olho naquilo que eles estavam fazendo. E é isso que Cristo faz, queridos. É isto que Cristo faz. Ele anda no meio da igreja. E o andar mostra isto, que ele é o dono, que ele está vendo e que ele está sondando. E não tem como fugir disso. Isso me faz lembrar de Provérbios 13, versículo 3, quando diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Me vem à memória também quando diz o Salmo 139, quando ele diz, olha, para onde me ausentarei da presença do Senhor? Se subo, se desço, se vou, se corro, se me escondo, a presença do Senhor está lá. Para a igreja que tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, isto serve como consolo, isso serve como paz, porque independente do que nós estivermos passando, Deus está olhando para nós. Agora, para aqueles que ainda não têm a Cristo como único e suficiente Salvador, isso pode ser um tormento, isso pode ser um desespero, porque aquilo que eles fazem de errado, Cristo está vendo. Ele sabe, ele vê e ele conhece todas as coisas. Então você que me ouve nesta manhã, você precisa ter um diagnóstico, né? O diagnóstico da igreja começa por aí. Conheça, ou melhor, reconheça o Deus que você serve. Esse é o Deus que sabe todas as coisas. Uma segunda verdade sobre o diagnóstico de uma igreja, reconheça o seu empenho. Agora tem algo a ver com você que me ouve, tem algo a ver comigo, que sou também pastor. Reconheça o seu empenho. Empenho tem a ver com aquilo que você faz, a sua produtividade, me permita dizer, aquilo pelo qual você vai empenhar-se e vai trazer um resultado. O versículo 2 diz justamente isso. Ele deixou, então, anteriormente, no versículo 1, que nós devemos reconhecer quem é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que sabe, que conhece e que guarda e que domina e que dirige, mas agora também é necessário que se reconheça o empenho, e aí tem a ver com algo pessoal, é reconhecer o seu empenho. E o que me chama a atenção agora nos versículos 2 e 3 é que o empenho da igreja, ele é reconhecido, ele é reconhecido. Você sabe melhor do que eu que nós gostamos de ser elogiados. Gostamos, não tem como negar isso. Eu me sinto com o coração lá em cima. Até preciso me cuidar muito com isso, que aquele sentimento de engrandecimento. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é importante sermos elogiados, porque mostra que estamos caminhando, mas é importante também não permitir que a soberba domine o nosso coração e a nossa mente. Precisamos ter limites, manter o equilíbrio, porque toda honra e toda glória pertence a Cristo. Mas você precisa ver aí nesse momento o que o versículo 2 e o versículo 3 nos ensina. Se o teu empenho, estamos fazendo um diagnóstico, lembre-se disso, se o teu empenho está sendo elogiado ou não por Cristo. Ele mostra algumas verdades aqui. Aonde que ele faz o elogio? Versículo 2 ele diz assim, conheço as tuas obras. Está aí. Ele está mostrando, olha, ele mostrou para aquela igreja em Éfeso, eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo também para você que me ouve, para mim, conheço as obras de vocês. Mas aí a grande questão é, que obras poderiam ser essas? Veja que não é um ativismo, mas é um trabalho constante.
bastante. É um trabalho que produzia frutos. E qual é o trabalho na igreja que produz fruto? Se você olhar para João capítulo 15, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo vão produzir frutos. E vou abrir um parênteses aqui, não vou entrar em detalhes, mas frutos aqui não tem a ver com dom do Espírito Santo, fecha-se o parênteses. Mas frutos aqui é aquilo que a palavra sempre nos chamou a fazer, produzir vida no coração das pessoas. Não que eu e você possamos produzir, mas nós levamos o Evangelho, falamos de Cristo, anunciamos, discipulamos, levamos a graça ao coração daqueles. Ou seja, vamos semear o Evangelho, a palavra que é a semente do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração daqueles que ouvem a palavra. Você deve lembrar de Romanos capítulo 10 agora nesse momento. Como crerão se não há quem pregue? É pregar o Evangelho. E você precisa avaliar, meu querido amigo, irmão, você que me ouve, como está a tua obra, o Evangelho. Eu sei que agora, nesse momento de pandemia, isolamento social e tantas outras coisas, não podemos talvez estarmos falando, pregando, anunciando, mas e antes da pandemia? E depois que passar, voltarmos à normalidade? Será que nós vamos continuar ainda indiferentes? Será que vamos continuar dizendo assim, poxa, eu não tenho capacidade, eu não sei, isso, aquilo? Olha, não faça isso. Veja que as tuas obras, e eles são elogiados, eles eram, talvez não, eles eram uma igreja atuante, uma igreja que pregava, que falava, anunciava, brilhava. Mas veja que também há um segundo elogio aí no versículo 2, ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Olha só, as duas coisas vêm acompanhado, as obras do trabalho de servir e o teu labor, ou seja, era um trabalho árduo, um trabalho pelo qual eles se empenhavam. E essa ideia de labor tem a ver com suor, ou seja, uma dedicação, um esforço a mais, porque ele vai produzir frutos. Às vezes a gente tenta desanimar nesse sentido. A gente começa a trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, a gente começa a usar os dons e os talentos na igreja, fora, aqui, ali, e de repente a gente não vê resultados. Eu digo isso por nós como líderes, eu digo por você aí também que me ouve, se é um líder. Às vezes a gente trabalha tanto, se empenha tanto e a gente não vê o resultado, mas a gente não pode esmorecer, a gente precisa continuar, um esforcinho a mais. Gosto de Paulo quando ele diz em Atos capítulo 20, quando ele diz assim, dia e noite ensinei o Evangelho. É isso que a gente precisa fazer. Lembre-se que o resultado não depende de você, não depende de mim, mas o levar o Evangelho é responsabilidade sua e responsabilidade minha. Mas observem também que ele vai dizer no versículo 2 e 3, na parte final do versículo 2 e no versículo 3, que há um outro elogio, quando ele diz assim, tua perseverança, é o que ele tem dito, olha lá, e tens perseverança, diz o texto, mas perseverança no quê? Diz aí, perseverança no quê? Nesse versículo 2, quando ele coloca, me permita dizer também no versículo 2, que a perseverança dele, no versículo 2, melhor dizendo, deu um salto aqui que o versículo 3 também fala sobre a perseverança, mas no versículo 2 ele diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança. A perseverança do que agora? A partir do versículo 2, a parte final, até o versículo 3, pelo menos de algumas coisas. Primeiro, na doutrina, olha o que ele diz ali, e que não pode suportar homens maus, não pode suportar homens maus. Naquela época, como hoje, há pessoas maldosas que ensinam uma doutrina diferente daquela da graça, só em Cristo Jesus. Muitos às vezes dizem que Cristo mais alguma coisa, Cristo e mais algo. Cuidado, é só Cristo, nada mais. Não é as obras, não é o agir, não é o fazer, mas é a graça de Cristo Jesus. Então ele está dizendo justamente isso, suporta homens maus e que pusestes à prova. Os falsos mestres, eles são colocados à prova.
Você precisa pensar nisso. Cuidado com aqueles mestres, com aqueles líderes que dizem mais ou menos assim: eis que o Senhor me diz. Cuidado. Nós temos que colocar à prova. A Bíblia vai dizer sobre isso: olha, ouve tudo, vê tudo e analise o que é verdadeiro. Nós precisamos colocar à prova a respeito disso. Mas ele vai dizer também que há algo mais. Ele vai dizer sobre a fé verdadeira. Versículo 3 agora: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. É uma fé verdadeira, é aquela fé de confiança. Eles tinham sido espoliados, talvez massacrados, alguns talvez jogados na arena, ameaçados, mas a fé, eles não abriram mão de continuar crendo em Cristo Jesus. Esse é um diagnóstico que nós precisamos fazer, reconhecer o nosso empenho, como que nós estamos diante de Cristo Jesus. Eu gosto daquele texto que está lá em Atos, quando fala a respeito da igreja ou os de Bereia, que colocaram à prova aquilo que Paulo chegou anunciando a respeito de Cristo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ver as nossas obras, as nossas ações, se estão sendo corretas diante de Deus, se ela tem um labor, um esforço a mais, se tem a perseverança, o cuidado com a doutrina, com os falsos mestres e também com a fé verdadeira. Nós precisamos tomar este cuidado. Mas deixe-me caminhar aqui, porque o nosso tempo voa e a gente vai falando às vezes excessivamente. Mas espero que você esteja entendendo, melhor dizendo, a questão do diagnóstico de uma igreja. Então, reconheça o Deus que você serve, reconheça o seu empenho, o seu trabalho, mas num outro momento reconheça o seu erro. Versículo 4 e 5 é o que o texto está dizendo. Às vezes a gente sabe de tudo isso, mas às vezes nós não reconhecemos o nosso erro. Versículo 4 e versículo 5 vai dizer justamente isso. O Cristo que devemos reconhecer, o Cristo que conhece e anda no meio da igreja, sabe tudo o que fazemos, é um Cristo também que requer de nós o reconhecimento da nossa falha, do nosso erro, da nossa falta da dedicação, do nosso amor, do nosso zelo, enfim, aquilo que nós poderíamos fazer e não fazemos. E aí ele coloca pelo menos algumas coisas aqui que me chamam a atenção. No versículo 4 ele diz assim, que nós precisamos reconhecer o erro com relação ao amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Que amor seria esse? Talvez o amor, podemos dizer, o amor ao trabalho de Cristo. Você sabe que nós nos acostumamos com o sagrado, nós nos acostumamos com as canções, nos acostumamos com os pastores pregando diariamente. Por isso, você que é líder, não tenha ciúmes, preste atenção, não tenha ciúmes da sua ovelha quando você trouxer um pregador de fora e a sua ovelha disser na sua frente assim, ao convidado que esteve com você: pastor, que palavra maravilhosa, que bênção. Talvez você já tenha até pregado sobre esse texto outras vezes e não recebeu um elogio. É porque, na verdade, nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos em ver o nosso pastor, o nosso líder, o nosso evangelista, o nosso missionário pregando todos os dias, ou todos os domingos. E parece que a palavra já não penetra mais ao nosso coração. Talvez pelo desgaste do relacionamento, a gente já não olha mais para o nosso pastor, o nosso líder, como alguém assim, um homem de Deus. Então entenda isso. O amor talvez a Deus. Não deixe que as coisas cotidianas apaguem o amor teu ao sagrado, a Deus. Mas talvez ele possa estar se referindo ao amor com relação fraternal. Também é algo que a gente vai se esfriando. Então a gente vai se esfriando neste amor a Deus com relação ao sagrado, às coisas, à palavra, às canções, mas talvez a gente também vai perdendo esse amor fraternal. Porque dentro da igreja nós somos ainda falhos, mas somos salvos em Cristo. E talvez por algum motivo alguém disse, falou, pensou, agiu e feriu o nosso coração. E aí aquele amor fraternal para com o próximo, ele vai indo embora, vai se esfriando. Então tome cuidado, talvez seja isso que o autor esteja escrevendo por meio da inspiração do Espírito, o amor
a Deus. Gosto de Isaías 29, quando diz que eles cantam, louvam a Deus mecanicamente, porque aprenderam. Gosto de Mateus 22, quando diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, ele diz, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então a fraternidade, precisamos amar o próximo. A Bíblia nos orienta a amar, e para amar é algo que nós precisamos agora do fruto de Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, mansidão, amor de Deus, ok? Precisamos fazer isso. Mas talvez a pergunta é: como voltar a ter este amor? Como aquecer o nosso coração para amar as coisas de Deus e amar ao próximo? Independente se é o da comunidade ou de fora, como fazer isso? Ele vai dizer agora, no versículo 4 e no versículo 5. Ele diz assim no versículo 5, para ser mais exato. Primeiro, lembra-te. É preciso lembrar. É o que ele está mostrando. Lembre-te de onde caístes. Você sabe melhor do que eu. Você que me ouve. A nossa carreira cristã, ela começa com um fervor ativo. A gente quer evangelizar, a gente quer pregar, a gente quer ensinar, a gente ama, a gente quer abraçar, a gente quer fazer tantas coisas. Mas a gente com o tempo vai se esfriando, infelizmente. Como eu disse anteriormente, o amor às coisas de Deus e aos irmãos da fé, ele vai se esfriando. E a gente vai deixando, a gente vai encontrando outras coisas. Então é preciso lembrar de onde parou. O caístes aqui é aonde parou. Lembre-se, aonde foi, quem era você há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o início da carreira cristã. E o lembrar é necessário ter o agir do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo. E quando se lembra, diz o versículo 5 ainda, arrepende-te, ele diz. É necessário arrepender. E o arrepender aqui pode ser dito de algumas formas ou de várias maneiras. É fugir. Ok? O arrepender aqui é fugir do erro, do pecado, é deixar de lado e continuar a fazer o que é correto. Para isso você precisa lembrar do Salmo 51. O Salmo de Davi, quando ele diz assim: pequei contra Deus, me arrependo, não vou fazer mais, mas Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. E quando nós somos restituídos, então nós lembramos, nós nos arrependemos e nós voltamos. Essa é a diferença, porque eu posso lembrar, eu posso me arrepender, mas eu posso não voltar a exercer aquilo que era necessário, a andar com Cristo. Lembram do filho pródigo? Ele era assim, ele estava na casa do pai, em determinado momento resolveu sair da casa do pai, mas diz um texto, e é aí que eu gosto, quando diz assim: caindo em si, ele faz o quê? Ele volta para a casa do pai. Talvez você que me ouve nesta manhã, você precisa voltar para a casa do pai. Talvez você que me ouve nesta manhã está dentro da casa do pai, mas ainda deixou muitas coisas de lado. Alegria em servir a Cristo. O seu ministério, o seu dom, talvez aquilo que você fazia com tanto talento e esmero. Veja bem, você precisa fazer esse diagnóstico, reconhecendo assim o seu erro. Mas me permita dizer também, no diagnóstico, que reconheça seu perigo. É necessário reconhecer o perigo, o seu perigo. O versículo 6 ele vai dizer justamente sobre isso. Há perigos e a gente precisa reconhecer isso. O diagnóstico que é feito dentro da igreja, individualmente ou coletivamente, começa também por isso. Reconheça seu perigo. Veja que o perigo, ele está dizendo, olha, do versículo 6, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Rapidamente eu preciso formar um pano de fundo aqui para você sobre a ideia dos nicolaítas. Bom, os pais da igreja comentaram a respeito disso, sobre esse nicolaíta. Ele vem do termo ou do nome de Nicolau. E eles dizem que esse Nicolau pode ser aquele, veja bem, pode ser aquele que foi eleito lá em Atos capítulo 6, no versículo 5. Quando ele foi eleito como diácono, Nicolau.
Mas aí a grande pergunta é, o que essa doutrina nicolaíta ensinava? O texto não nos ensina muito sobre isso, não temos muitas informações, mas talvez um contexto maior do próprio livro do Apocalipse possa nos dar uma ideia. Por exemplo, se você olhar aí, se tiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 14 e o versículo 5, ele fala também na igreja de Pérgamo a respeito da doutrina de Balaão, ok? Se você olhar também o versículo 20, do capítulo 2, perdão, eu falei capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, ele vai falar sobre a doutrina de Balaão. Se você olhar o versículo 20 do capítulo 2 também, que vai falar sobre a igreja de Tiatira, ele vai dizer que ali também tem a doutrina de Jezabel. Quando nós pensamos na doutrina de Balaão, na doutrina de Jezabel e na doutrina dos nicolaítas, nós podemos imaginar, fazer uma conjuntura aqui, que essa doutrina estava levando esse povo a servir a Deus, mas ao mesmo tempo a uma prostituição. Prostituição talvez do corpo, prostituição talvez em não obedecer de uma forma fiel à palavra de Deus, fazendo erros e não se arrependendo. Então pode ser isso que ele estava dizendo. Então é necessário reconhecer o perigo, é necessário reconhecer. E o que me chama a atenção, e aí eu quero colocar para você, é que isso nos ensina duas lições. A primeira lição é que o perigo está dentro da igreja. O perigo está dentro da igreja e não fora da igreja. É o que ele está dizendo, olha, vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. Partindo desse pressuposto, desse pano de fundo, ele estava dentro da igreja. O problema era dentro da igreja. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos ter esse reconhecimento. Dentro do diagnóstico, nós precisamos reconhecer que dentro da igreja há perigos com certas doutrinas, com certas formas de ensino, e nós não podemos aceitar de forma alguma. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1, olha, se vier um anjo até vós e pregar um outro evangelho, se torne anátema. Então o perigo está dentro da igreja e não fora da igreja. Quando Paulo escreve lá a Timóteo dizendo que nos últimos dias haveria dentro da igreja aqueles que ensinariam falsas doutrinas, cuidado com os falsos mestres, ele está dizendo que estaria dentro da igreja. Esse é um diagnóstico que você precisa fazer. Cuide, o perigo. Mas uma segunda lição que eu tiro aqui também não é só a ideia de que o perigo está dentro da igreja e não fora, mas é que este perigo ele tem um líder. Olha só o que ele está dizendo, ele tem um líder, alguém está se manifestando, alguém está fazendo uma revolução ou um motim. Nós precisamos tomar cuidado com isso, cuidado com certos líderes dentro da igreja que começam a inculcar no seu coração, começam a inculcar algo mais ou menos assim. Eu não concordo com isso. Eu penso que a vida poderia ser assim. Às vezes há pessoas que dizem diante de um pecado, ele diz assim, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Cuidado com falsos líderes, eles estão dentro da igreja, dissimulando ensinos que não são aquilo que a Bíblia diz. Pegam textos fora do seu contexto. Nós precisamos tomar cuidado. É um diagnóstico que você como igreja individual, mas também como igreja coletiva, você precisa fazer. Mas eu quero dizer ainda que o versículo 7º nos ensina um outro e último diagnóstico: reconheça seu futuro. Esse é importante, reconheça o seu futuro. Então reconhecemos sim, dentro do diagnóstico, o Deus que nós servimos, reconhecemos o nosso empenho, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o perigo, mas agora reconheça o seu futuro, diz o versículo 7º. Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz?
Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Que coisa maravilhosa! Aqui eu preciso dizer 3 coisas a respeito disso. Olha, reconheça o seu futuro. Primeiro, alimente-se da vida. Olha o que ele está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Isso faz lembrar daquilo que aconteceu com Adão e Eva, quando ele disse: olha, do fruto você não comerás e de todos os outros você comerá. Se comer desse fruto morrerás, mas se permanecer obedecendo viverás. O que ele está dizendo aqui é a respeito da figura de Cristo Jesus. Cristo é o alimento espiritual. Isso mesmo, alimente-se da vida, alimente-se da árvore da vida. E quem é a vida? Cristo Jesus. É uma figura de linguagem para mostrar que nós precisamos ter vida e vida em Cristo. E Jesus disse isso de uma forma bem clara, quando ele disse assim: eu sou a água da vida, não é? Ele disse: eu sou o pão da vida. Figuras para mostrar aquilo que é a necessidade humana. Então, alimente-se de Cristo, reconheça o seu futuro, mas ele diz algo mais também: encontre-se no paraíso. Olha o que ele diz: que se encontra no paraíso de Deus, e que se encontra no paraíso de Deus, ou seja, é necessário saber se você que me ouve nesta manhã tem de fato a vida eterna. Se você se alimenta, reconhece a Cristo como seu Salvador, então você precisa ter essa convicção de que você tem a vida eterna. É reconhecer o seu futuro. Passamos pela pandemia, pelo vale da sombra da morte, pelas intempéries e tantas outras coisas, mas eu reconheço o meu futuro. O meu futuro está guardado e firmado em Cristo Jesus. Amém. É necessário reconhecer. Esse é o diagnóstico que nós precisamos ter. Mas eu quero concluir dizendo para você: diagnóstico de uma igreja. É isso mesmo, diagnóstico de uma igreja. Penso que você aprendeu comigo nesta manhã que nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos saber se o nosso empenho está sendo correto ou não, se está falho ou não, se precisa melhorar ou não. Nós precisamos também, diante desse diagnóstico, reconhecer o nosso erro. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, reconhecer aonde nós falhamos, mas reconhecer também o perigo que pode estar rondando, está dentro da igreja, está aqui. A gente precisa dissipar, não dar ouvidos, tratar com carinho, com amor, mas não aceitar. É necessário também reconhecer o seu empenho. O diagnóstico passa por tudo isso. Mas antes de orar, eu quero deixar 3 perguntas como aplicação ao teu coração. A primeira pergunta: onde precisamos ser vigilantes? Onde precisamos ser vigilantes? Há um diagnóstico e você precisa ser vigilante em alguma área da sua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer: vigiai e orai. Vigiai. Você precisa ser vigilante. Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar ao seu coração. A segunda pergunta que eu quero deixar ao seu coração: como está o seu empenho? Como está o seu empenho? Temos a tendência de dizer assim: olha, quando voltar essa pandemia eu vou me dedicar mais, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, tal. Cuidado com os seus votos e com suas promessas. Você precisa ser realista. Como está o seu empenho? O empenho. Você precisa avaliar. Por isso que a palavra sempre nos chamou a ser, para nós nos dispormos a fazer a obra do Senhor. Precisamos. Terceira e última pergunta que eu quero deixar ao seu coração nesta manhã: estamos dando ouvidos à voz do Espírito? Você está dando ouvido à voz do Espírito? Quando eu digo dar ouvido à voz do Espírito, eu não estou dizendo de pastores, de missionários, de homens espirituais, me permita colocar assim, ou daqueles que colocam: eis que o Senhor me diz, eis... Não, quando eu digo você está ouvindo a voz do Espírito, é naquele momento de contemplação a Deus, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da sua oração, da sua devocional. Claro, você precisa ouvir sim a voz que o pastor, que Deus colocou o seu pastor sobre você. Ele vai te nortear,
mas acima de tudo é olhar para as Escrituras. O Espírito fala a nossa alma. Nós podemos ouvir, ter aquela sensibilidade. Você tem dado ouvidos à voz do Espírito? Uma frase que eu quero deixar ao seu coração. Só Deus pode sondar os intentos da nossa vida. Só Deus pode sondar os intentos da nossa vida. Eu quero orar por você nesta manhã. Amado Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça, a bondade e a misericórdia de ser e fazermos o diagnóstico da nossa vida pessoal, mas também da igreja do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado por aqueles que estiveram conosco. Cuida deles, sustenta eles, fortalece-os na graça, no poder de Cristo Jesus. É no nome do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Obrigado por você ter estado conosco. Eu quero avisar você rapidamente que nós estaremos juntos agora com o nosso evangelista Cleverson, tá bom? Nosso evangelista Cleverson estará conosco pela página também do Facebook. Um grande abraço agora para vocês. Vai ser agora, juntinho, às 10 horas. Deus abençoe a todos vocês.